Oi, gente, como vocês estão? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Marília, sou médica endocrinologista, com foco em obesidade e emagrecimento. E se você é novo por aqui, por favor, se não está inscrito ainda nesse canal, já se inscreve, ativa as notificações para você não ficar de fora. Sempre que um conteúdo novo for postado, sempre que tiver vídeo novo, você vai ser avisado. Toda segunda e quinta-feira tem vídeo novinho aqui, com mais novidades, mais conteúdo e informações sobre obesidade, emagrecimento sustentável, todas as informações pautadas em conhecimentos científicos validados na literatura e também na minha experiência prática enquanto médica endocrinologista que lida diariamente, que atende pessoas com esse objetivo no consultório, que buscam emagrecimento. Já deixa seu like aqui no vídeo também, se você ainda não deixou, deixa agora, porque isso é muito importante para mim. Eu vou ficar sabendo se você está gostando, se você não está gostando dos conteúdos. Deixa comentário, me conta isso. Se você tem alguma sugestão de tema que possa ser um novo tema para vídeos futuros, me avisa também. Esse retorno de vocês é muito importante para que eu possa alinhar, nesse início, a forma como eu estou falando, o conteúdo que eu estou entregando, a necessidade e a expectativa de vocês. Se não me segue ainda no Instagram, me segue lá, é o @MaríliaCardosoEndócrino, tudo junto, Cardoso com S. Diariamente eu posto vídeos, conteúdo, posts, sacadas, frases, insights que eu tenho no tema, da obesidade, do emagrecimento, que podem verdadeiramente ajudar. Se você está buscando, e mesmo que você seja uma pessoa, não estou querendo emagrecer, isso não é uma prioridade agora, mas você está buscando mais qualidade de vida, bem-estar, tranquilidade, autocuidado, isso tudo. Todos os conteúdos podem te ajudar também, mesmo que você não esteja agora focado no emagrecimento em si. Esse conteúdo é útil para todas as pessoas que buscam prazer, bem-estar e saúde e mais qualidade de vida. E hoje o tema que eu trouxe aqui para a gente conversar é um tema um tanto polêmico, que é o uso de remédio para emagrecer. E eu tô dizendo que é polêmico porque muitas pessoas mesmo, têm crenças acerca do uso de remédio para emagrecer, como algo perigoso ou como um atestado de fracasso. Tá usando o remédio porque foi fraco, não conseguiu perder peso só com dieta, só com atividade física, ou até mesmo como uma forma de tirar o mérito das pessoas. Fulano emagreceu porque usou remédio, porque sozinho ele não conseguiu. E esses pensamentos, gente, eles não são apenas presentes em pessoas leigas no assunto obesidade, pessoas comuns, mas em pessoas até profissionais da saúde que lidam diretamente com a obesidade, outros profissionais médicos e de outras áreas. Eu encontro muito frequentemente alguma resistência quando o tema é tratamento medicamentoso da obesidade. E a primeira coisa que eu queria dizer é que eu entendo perfeitamente essas pessoas. Talvez se eu não tivesse a formação que eu tive, o acesso à literatura científica, ao volume de artigos, sobre a obesidade, sobre como funciona a obesidade, sobre o tratamento da obesidade, eu também fizesse parte dessa estatística de olhar assim meio torto para o uso de remédio para emagrecer. Tá tudo bem com isso. E o objetivo desse vídeo é exatamente tentar desmistificar um pouco, o que é a obesidade, como ela funciona e se há espaço para o uso de remédio para emagrecer e qual é o espaço, em que momento, em que situação essa ferramenta pode ser acionada para ajudar as pessoas no tratamento da obesidade. Então, para a gente caminhar aqui nesse conteúdo, a primeira coisa é a gente tentar entender um pouco o que é obesidade. E esse conceito de buscar entender a obesidade como uma condição crônica, complexa,
multifatorial, né? São vários fatores, vários caminhos que contribuem juntos, somados, para que uma pessoa se torne obesa. Então, entender a obesidade como falta de força de vontade, como preguiça, como negligência, como desleixo consigo mesmo, não é uma forma que ajuda, porque a ciência está aí para nos dizer que é um conjunto de fatores que, somados, determinam o peso final de uma pessoa. Claro que essa definição inclui atividades que só dependem da pessoa, hábitos que só dependem, né, da vontade, que uma pessoa pode controlar, como é a questão da alimentação, eu decido o que eu como é a questão da atividade física, eu decido se eu me exercito, quanto que eu me exercito, como eu me exercito, questões de sono, questões de ansiedade, coisas externas que contribuem para a obesidade, mas existem fatores internos, existem fatores endógenos que podem contribuir mais ou menos, isso é muito variável de uma pessoa para outra, para determinar o peso de uma pessoa. Existem fatores genéticos, DNA, né, que você nasce com essa programação, você não pode mudar. E como que a gente garante que a genética influencia na obesidade? Né? Existem famílias, né, de pessoas que claramente têm dificuldade com o peso, onde todas as pessoas são obesas, onde muitas pessoas de uma mesma família já fizeram, por exemplo, cirurgia bariátrica. Então, a genética, comprovadamente, né, ela influencia e determina o peso de uma pessoa. Existem questões metabólicas, né? O metabolismo das pessoas, ele pode variar. Algumas pessoas têm uma taxa metabólica basal maior do que outras, queimam mais facilmente caloria do que outras. E isso também é um fator que a gente precisa considerar, né? Fatores do corpo, hormônios, os que a gente consegue dosar, como tireoide, como outros que a gente não consegue dosar, né? Outros mediadores hormonais que estão aí por trás da determinação do peso de uma pessoa. Então, são fatores que, somados aos fatores externos, fatores internos e fatores externos, somados, vão determinar o peso de uma pessoa. E aí, quando a gente só vê os fatores externos, a gente começa a olhar torto, né, para qualquer coisa que envolva remédio para emagrecer, porque a gente diz, basta comer menos e se exercitar mais que uma pessoa consegue emagrecer. E isso não é verdade. Dizer para uma pessoa obesa que basta fechar a boca e começar a se exercitar para emagrecer, é como dizer para um míope, uma pessoa que tem miopia, você tem que enxergar melhor. Porque se fosse só questão de força de vontade, obesidade não era uma epidemia mundial. Gente, mais da metade da população do mundo tem sobrepeso ou obesidade. Será que mais da metade das pessoas são preguiçosas e têm pouca força de vontade? Isso não é verdade, isso é uma maneira preconceituosa, né, e desinformada de você encarar a obesidade. A gente não pode enxergar só a ponta do iceberg, a gente também precisa ver o que está embaixo d'água, genética, metabolismo, né, questões hormonais, questões biológicas que a gente nem entende ainda, né? Nem a ciência consegue mapear até o momento todos os fatores internos que determinam a obesidade em uma pessoa. Então, esqueça isso, que é só falta de força de vontade, que é preguiça, que é desleixo. Isso não é verdade. É cruel você dizer isso para uma pessoa que lida com dificuldade de emagrecer. A gente precisa entender esses outros fatores. E é por isso, entendendo a complexidade da obesidade e o quanto é difícil emagrecer, eu nem falei, né, de uma vez a pessoa, né, mesmo entendendo todos esses fatores, decidir emagrecer, quando ela inicia a jornada de emagrecimento, tanto de desafios que o próprio corpo impõe para que esse emagrecimento não aconteça, como por exemplo, o corpo da gente, ele foi programado para ganhar peso ao longo da história da espécie humana, não para perder. Nossos antepassados passavam longas horas sem se alimentar. O nosso corpo foi treinado para sobreviver à privação de energia.
Nossos genes foram selecionados ao longo da espécie humana, né, para um conjunto de genes favoráveis ao ganho de peso, favoráveis a armazenar gordura, favoráveis a armazenar energia. Então, quando você começa a emagrecer, quando você inicia um processo em busca do emagrecimento, esses genes, eles podem ser ativados. E aí, o próprio corpo começa a se defender do emagrecimento, como se o emagrecimento fosse uma ameaça. Começa a aumentar a fome, a diminuir o metabolismo. Então é difícil você começar a fazer atividade física e a se alimentar menos. Vamos supor que você acredite nesse pensamento, né? Que é só fechar a boca e fazer atividade física. Quando você começa, e aí você decide começar, quando você começa, ainda vem outros desafios biológicos, essa parte aqui se manifestando, que pode dificultar o emagrecimento. Então, por entender a complexidade da obesidade e o quanto é difícil e desafiador do ponto de vista biológico para o organismo aceitar o emagrecimento, entender dessa maneira ampla faz a gente abrir mais a mente, né, para o papel do medicamento, do tratamento medicamentoso, para ajudar as pessoas nesse processo. E é por isso que o tratamento, né, para a obesidade, ele foi visto ao longo dos anos, o uso de remédio para emagrecer, com muito preconceito. De fato, as opções que a gente tinha antigamente eram opções que tinham muitos efeitos, muito mais efeitos colaterais. As pessoas tinham muito o mito do efeito rebote, que quando paravam de emagrecer, quando parava de usar o remédio, voltava a ganhar todo o peso novamente e até mais. Então, tudo isso foi ajudando a construir algumas crenças, né, limitantes, né, que invalidam o tratamento medicamentoso da obesidade. Mas eu tô aqui para dizer para vocês que isso mudou. Gente, o entendimento da obesidade mudou. As opções de tratamento medicamentoso que a gente tem hoje para a obesidade mudou. E a gente precisa somar. É uma doença, é algo tão difícil, uma condição tão difícil de conduzir, que a gente precisa somar todas as ferramentas que a gente puder para ajudar as pessoas na busca por mais saúde e qualidade de vida. E por isso eu acho que o uso de medicamento para emagrecer cabe sim, desde que seja bem indicado e bem acompanhado por um profissional, e o mais indicado nesse caso é o médico endocrinologista. E quando que o uso do medicamento está indicado? Primeiro, para pessoas, né, que têm sobrepeso ou obesidade. Então não é todo mundo, não é assim, eu tô querendo perder 2 quilos, que tá me incomodando um pneuzinho aqui, eu quero usar um remédio para emagrecer. Não é assim, não é o uso indiscriminado. Hoje, né, a Associação Brasileira, né, para Estudos de Obesidade e Síndrome Metabólica, que é a ABESO, ela define, né, como critério para tratamento da obesidade com medicamento se o indivíduo tem sobrepeso, ou seja, um índice de massa corpórea acima de 25, né, com comorbidades, ou se o indivíduo tem obesidade, o IMC acima de 30, né? E falha no tratamento não farmacológico. Uma pessoa que se enquadra nessas categorias de IMC, para calcular o IMC, basta você pegar o seu peso e dividir pela sua altura ao quadrado, você encontra um número. Se esse número é acima de 25, é sobrepeso, e a partir de 30 já é considerado obesidade. Então, se você tem sobrepeso ou obesidade e você já tentou a perda de peso com dieta, atividade física, com estratégias não medicamentosas, não farmacológicas e não obteve sucesso, aí você é candidato para o tratamento medicamentoso da obesidade. E aí, se você preenche esses critérios, o segundo passo é você procurar a ajuda de um profissional médico endocrinologista de sua confiança. Não se automedique. E aí esse é um grande perigo. As pessoas, há muitos remédios para emagrecer, né, são vendidos sem receita médica. Então as pessoas vão na farmácia e pedem, compram e têm acesso, sem falar no tanto de pílulas mágicas, né, com promessas milagrosas que aparecem todos os dias aí na televisão. Fulano emagreceu, perca 20 quilos em um mês, perca 30 quilos em
em 30 dias. E essas promessas, né, fazem a indústria, né, do medicamento para emagrecer, das promessas milagrosas, é muito fértil, porque emagrecer é muito difícil. Quando eu prometo um milagre, é uma solução que todo mundo quer. E aí as pessoas acabam sendo ludibriadas por essas promessas e acabam se automedicando, ou compram um medicamento na farmácia, ou mais perigoso ainda, compram na internet, compram no mercado negro, compram de farmácias onde não há nenhum controle, nenhum critério, nenhum crivo, né, de vigilância, de monitoramento, né, da qualidade daquele remédio. E as pessoas se automedicam. Essa prática precisa ser verdadeiramente combatida. Há vários casos, e muito daqueles mitos que remédio para emagrecer faz mal, né, aconteceram em pessoas que usaram remédio para emagrecer nesses moldes, sem a ajuda de um profissional, procurou um remédio na internet, usou porque alguém, fulano usou, o vizinho usou, emagreceu e eu quero emagrecer também, ou um professor de academia indicou, ou uma amiga da academia indicou, e essa prática verdadeiramente precisa ser combatida. Existem muitos falsos emagrecedores, que são remédios para emagrecer, né, que não tem liberação da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, para perda de peso. São os falsos emagrecedores, e muitos desses remédios são vendidos como naturais. Ah, é uma planta, não faz mal, pode tomar, é natural, é de planta, quando na verdade vários estudos, né, que estudaram a composição dessas cápsulas vendidas como naturais, como extraídas de plantas, encontraram lá substâncias químicas sintéticas, não naturais, inclusive remédios, né, para emagrecer misturado, encontraram nessas cápsulas sibutramina, diazepam, anfetamina, tudo misturado em associações perigosas, em doses perigosas, não liberadas pela Anvisa. Isso sim é perigoso, isso sim deve ser combatido. Mas você não pode generalizar, né, e colocar todas as estratégias medicamentosas para tratar a obesidade como ineficazes e perigosas, porque existe uma proposta, né, de tratamento medicamentoso com segurança, validada cientificamente, liberada pela Anvisa, que pode ajudar as pessoas a emagrecer. E aí eu quero falar com vocês sobre quais são essas opções, né, liberadas pela Anvisa, que podem ser usadas, né, com segurança quando indicadas pelo profissional médico, depois de alcançadas aqueles critérios que a gente comentou, para ajudar as pessoas na perda de peso. E o primeiro remédio que eu vou falar para vocês é a velha e polêmica sibutramina. Eita, sibutramina ainda é usada, é segura, tem essa liberação que você está conversando, Marília, da Anvisa? Tem, gente. Sibutramina é uma medicação, uma das 4 medicações liberadas pela Anvisa para tratamento de obesidade aqui no Brasil. É segura, quando bem indicada e bem acompanhada. É todo mundo que pode usar sibutramina? Não é todo mundo. Como todo medicamento tem suas contraindicações, mas respeitadas as contraindicações, é um medicamento maravilhoso que eu tenho visto particularmente excelentes respostas, ainda vejo no tratamento da obesidade. A sibutramina é um remédio que a gente chama anorexigênico. Ele causa anorexia é a redução da fome. Ele diminui muito o impulso da fome e aumenta a saciedade, né? Que é rapidamente, quando você usa a sibutramina, você consegue perceber que essa saciedade chegou. Muitas pessoas que têm obesidade, elas acabam, pelo próprio grau de inflamação que a obesidade causa no corpo, elas acabam perdendo essa pista da saciedade. Elas não conseguem perceber muito bem quando elas ficaram saciadas. E aí elas vão comendo, muitas vezes até sentir-se desconfortáveis. Só quando sente aquele estômago cheio, já num nível de desconforto, né? De causar realmente refluxo, às vezes dor, às vezes dificuldade até de deitar, é quando as pessoas param de comer, porque elas perdem, né, a percepção da saciedade. E a sibutramina, ela age também nessa via, aumentando a percepção de saciedade. Então, se antes eu precisava comer esse prato desse tamanho para me sentir
verdadeiramente saciada. Sob efeito da sibutramina, geralmente eu como isso daqui e eu já me sinto saciada, já me sinto plena, como se eu tivesse comido aquela comida toda, aquele prato inteiro. É como se a percepção chegasse mais cedo, mais rapidamente no meu cérebro. Por isso que é um medicamento muito interessante para ajudar as pessoas no emagrecimento. Um outro detalhe da sibutramina, é uma característica que só ela tem, é que ela tem um leve efeito termogênico, bem leve, né? A maioria do que você vê por aí sendo vendido como termogênico, na verdade, desconfie, né? Ou não funciona, ou é perigoso, ou vai acelerar o seu metabolismo a um ponto que pode te causar problema. A sibutramina, ela tem um leve efeito termogênico, então não é uma coisa que gera risco para o organismo de jeito nenhum. E pode, por esse efeito, otimizar um pouquinho, acelerar a perda de peso, porque o que é termogênese, né? É tudo aquilo que acelera nosso metabolismo. E é exatamente por esse efeito que a sibutramina pode dar outros efeitos indesejáveis. Ora, quando eu acelero o meu metabolismo, o meu coração pode bater mais rápido, a minha pressão arterial pode subir, eu posso ter aquela queixa de palpitação, às vezes um pouquinho de dor de cabeça. São os efeitos boca seca, são alguns dos efeitos colaterais da sibutramina. E, de novo, seguros, né? Então, geralmente, quando a gente opta por prescrever no consultório, eu já oriento o paciente sobre esses sintomas que podem acontecer, que não representa nenhum perigo, nenhum risco, e o paciente já vai ciente, né, disso, então ele não fica tão assustado. E a maioria dos pacientes, na verdade, nem sente nada, né, porque a dose liberada pela Anvisa, isso é um cuidado que a gente também tem, prescrito na dose liberada pela Anvisa, esses efeitos indesejáveis são descritos, mas também não são tão comuns. Então a sibutramina é uma opção que pode ser usada sim, quando bem indicada para as pessoas que buscam o emagrecimento, né, e preenchem os critérios de uso de medicamento. A segunda medicação que eu quero falar para vocês um pouquinho, sibutramina, a segunda é o Orlistat, que é liberada pela Anvisa. Quem nunca ouviu falar no popular Xenical, né? O Xenical, né, que é uma das marcas, mas existem outras, o nome da substância é Orlistat. Ele é um medicamento que inibe uma enzima no meu intestino, responsável pela degradação e digestão da gordura. Então, o remédio bloqueia essa enzima. Logo, eu vou comer gordura. Como a gordura não vai ser quebrada, nem digerida, ela não vai conseguir ser absorvida. E a gordura que eu comi vai ser eliminada junto com as fezes. Por isso, um dos efeitos colaterais mais comuns desse Orlistat, ele é até conhecido por isso como um remédio que causa diarreia. Na verdade, ele vai causar esse efeito, né, de diarreia, pode acontecer mesmo se você ingere uma quantidade de gordura muito intensa. Como toda a gordura vai ser eliminada, né, na verdade não é toda, ele diminui até 30%, né, da absorção de gordura que aconteceria se você não tivesse sob o efeito da medicação. Mas aí quando esses 30%, como quando você ingeriu muita gordura e esses 30% é muita gordura que não foi absorvida e vai ser eliminada nas fezes, isso pode acontecer, gerar, né, um desconforto, um inconveniente da diarreia. Do mesmo modo, se você começa a medicação junto com um programa de dieta, que é o ideal, né? Um programa de dieta que eu digo de alimentação consciente, de orientação nutricional, nem gosto tanto desse termo dieta, mas quando você começa com essa proposta e aí você tá com a alimentação toda orientada, né, consciente, isso vai diminuir muito a chance de você passar pelo inconveniente da diarreia. O Orlistat, ele não é absorvido, o efeito dele é só no intestino, então ele não causa nenhum outro efeito colateral, basicamente só a diarreia, um efeito local. Não mexe com a cabeça, com sono, com humor, com ansiedade, não irrita, nada disso. E é uma opção que a gente pode usar isolado ou associada a outros medicamentos, né, no tratamento da pessoa que está buscando a perda de peso. A terceira opção de medicamento que a gente vai falar aqui é a liraglutida. A liraglutida é uma medicação mais recente, né? O Orlistat e a sibutramina são mais antigos. Se não me engano, aqui no Brasil foi liberada em 2016, né? Ela tem alguns nomes comerciais.
Victoza, inicialmente, que foi liberado para diabetes, e depois o Saxenda, que é a liraglutida liberada para tratamento da obesidade, está descrito em bula, liberado pela Anvisa, numa dose maior do que a dose que a gente usava para pessoas com diabetes. A liraglutida é um dos medicamentos que tem um mecanismo de ação mais interessante, né? Como é uma medicação mais nova, reuniu-se tudo o que já se sabe sobre a obesidade para tentar fazer um medicamento mais inteligente, digamos assim, para ajudar as pessoas, assim como a sibutramina, ela age na diminuição da fome, no aumento da saciedade, né? E ela age em outras áreas do cérebro, diminuindo o desejo por alimentos muito palatáveis, a compulsão pelo doce, a vontade de comer, né, mais gordura, alimentos com a densidade calórica maior. É um medicamento super seguro, ele age lentificando o esvaziamento do estômago, então é como se ele fizesse com que o estômago ficasse cheio por mais tempo, e é exatamente esse estômago cheio, essa plenitude gástrica, que envia sinais para o meu cérebro de que eu estou saciado, então eu demoro mais com essa sensação de que eu acabei de comer, isso vai diminuir a minha fome para a próxima refeição, né? E além disso, o estômago cheio mais tempo acaba diminuindo a produção de um hormônio chamado grelina, que é o hormônio da fome, que é produzido pelo estômago todas as vezes que o estômago está vazio. Então, se o meu estômago fica cheio mais tempo, a produção da grelina fica suprimida por mais tempo. E aí eu vou sentir menos fome, eu vou me perceber com fome muito menos frequentemente. Gosto muito acho muito inteligente esse mecanismo de ação da liraglutida. E ela age não apenas no estômago, como também a nível cerebral, naquelas regiões do cérebro que associa o comer por prazer, né? O comer, né, para gerar emoções positivas, para bem-estar. Ele diminui um pouquinho esse comando, e aí você diminui um pouco também o impulso pelo comer emocional, por estar beliscando o tempo todo. Então, a liraglutida é mais uma opção, ela pode causar alguns efeitos colaterais, como ele faz esse estômago, a medicação age exatamente lentificando o esvaziamento do estômago. Um dos efeitos colaterais mais comuns da liraglutida é o enjoo, né? Porque o estômago fica cheio há mais tempo, então às vezes você pode ter um pouquinho de enjoo, raramente com alguns episódios de vômito, mas pode acontecer também. Piora do refluxo, por exemplo, mas com o tempo, né, pegando um pouco da experiência dos pacientes que usam essa medicação comigo, você vai ajustando isso. O enjoo, por exemplo, ele é muito mais comum no início do tratamento, e aí eu já deixo, por exemplo, associado uma medicação para vômito junto, né? Caso o paciente tenha enjoo, para ele não ficar com desconforto, ele já pode tomar. Geralmente isso mais nas primeiras semanas, depois desaparece, você nem precisa ficar tomando medicamento para enjoo. E esse medicamento também, além de lentificar um pouquinho esse estômago, né, poder causar um pouquinho de refluxo, é uma medicação muito segura, porque esse efeito é basicamente o efeito colateral mais comum da liraglutida, é esse, né? Ele não tem nenhum efeito central. Muita gente tem medo, assim, que o remédio para emagrecer mexa com o cérebro, né, ou com a capacidade de aprendizado, ou com o humor, né, deixa a pessoa mais irritado, mais chateado, com pavio mais curto, como diz a história. E a liraglutida é neutra nesse sentido, ela realmente não interfere em nada na esfera de humor, na esfera de cognição, memória, aprendizado, capacidade de fixar informações. O principal efeito é aqui, a nível de estômago, e a nível cerebral, só lá no sistema de recompensa, né, da comida relacionada ao prazer. Nada mais do que isso. E isso não sou eu que estou dizendo, né? Tem um estudo bem grande, né, que foi feito antes de liberar a comercialização da liraglutida para emagrecimento. Mais de 3.000 pessoas que usaram a liraglutida por mais de um ano, e não foi identificado nenhum desses efeitos colaterais, né, relacionados ao cérebro, à memória, ao humor, que a gente comentou aqui. Então, realmente é uma opção muito segura, e eu também nunca vi. E uso, em muitos pacientes que eu uso, nunca vi nenhum relato de paciente nesse sentido. Então, geralmente parece ser uma
medicação muito segura nesse aspecto. E por fim, uma quarta medicação, ela foi liberada, mas rapidamente saiu do mercado, foi a lorcacerina. Foi a quarta medicação liberada pela Anvisa aqui no Brasil para tratamento de obesidade. O nome comercial era o Belviq. Ele acho que foi liberado talvez no final do ano passado, ali por volta de setembro ou outubro, começou a ser comercializado. Tinha uma proposta bem interessante, ele é agonista, né? Ele reforça os circuitos de serotonina cerebral, e a serotonina é um dos hormônios relacionados com o prazer, o bem-estar da comida. Então, como ele aumenta a serotonina cerebral numa via independente de comida, acaba diminuindo o impulso, né, pela comida. É como se o cérebro precisasse menos da comida para restabelecer os seus níveis de serotonina. Então, a vontade de comer fica menor. Tinha uma proposta interessante, vinha sendo usada para alguns pacientes, um perfil de segurança também bem interessante, neutro na questão desses outros problemas de mexer com o humor, de mexer com a questão de memória e tal, mas rapidamente ele saiu do mercado. Eu cheguei a usar em alguns pacientes, mas a gente precisou suspender, porque houve uma suspeita de que ele pudesse estar relacionado com o aumento de alguns tipos de cânceres, e por isso o FDA, que é a Anvisa americana, pediu para interromper o uso, e aqui no Brasil a Anvisa acatou esse pedido e aí a gente precisou interromper. Eram estudos muito iniciais, né? O aumento da incidência de câncer que foi identificada era bem pequena, né? Mas como essas agências acabam pecando por excesso, e eu entendo isso, né? Melhor parar a comercialização, estudar melhor até que haja estudos conclusivos que dê mais segurança para a gente, né, usar a medicação. Então, esse próprio exemplo que eu acabei de mostrar para vocês mostra que os medicamentos para emagrecer, eles têm todo, até serem liberados, existe todo um conjunto de critérios, de estudos, né, de passos, né, de etapas que precisam ser concluídas para o medicamento estar no mercado por muito tempo. Então, isso nos deixa, de certa forma, até mais seguros, saber que existe toda essa vigilância, todo esse aparato aí de controle de medicamento para emagrecer. Então, o objetivo desse vídeo é basicamente tentar desconstruir um pouquinho o medo, né, o preconceito, até a resistência, né, que profissionais e pessoas têm com relação ao tratamento da obesidade. Eu acho que a gente tá junto, e quanto mais forças a gente soma, né, para ajudar as pessoas a lidar com esse problema, que é um problema de saúde pública, até, né, tanto de incidência de sobrepeso e obesidade que a gente enfrenta, se é